Um feliz sábado na paz do Senhor Jesus. Tudo bem, irmãos? Espero que você esteja bem, sua família esteja bem. Hoje vamos para o último estudo desta série de 27 estudos, um ministério para todos. Então hoje é o estudo número 27, o último dessa série, né? Nós começamos uma série de estudos bíblicos. Então aqui é um estudo bíblico para você poder a cada dia crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então hoje nós vamos para o estudo número 27, o Ministério para Todos. Espero que vocês estejam acompanhando no canal todos os estudos para você fortalecer a sua fé a cada dia e o conhecimento de Deus, né, e da sua palavra. Vamos orar? Santo Deus, querido e maravilhoso Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, por esta tarde de sábado na Tua presença, por todos esses estudos que foram feitos aqui, que as pessoas possam estudar a Sua palavra através desses estudos, meu Pai, e que possam ser salvas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado pela inspiração do Teu Santo Espírito em nossa vida, que possamos compreender e abençoe todos aqueles, meu Pai, que estão nos ouvindo e que o Senhor possa estar nos direcionando em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário. Então, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como Salvador, precisa ser missionário e nós devemos pregar a palavra de Deus. Ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso o desejo de salvar alguém. Então, quando nós encontramos o caminho da salvação, nós procuramos passar para outras pessoas a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é muito importante, através do estudo bíblico, a cada dia nós crescermos no conhecimento do nosso Salvador e podermos aí passar para outras pessoas. Na verdade, Deus nos chamou também para a tarefa de trabalhar lado a lado com Ele na salvação dos nossos semelhantes. Então Deus nos chamou para levar a mensagem para o nosso semelhante, para que também sejam salvos, né? Então, nós precisamos ser direcionados por Deus para esta missão. Não só os pastores devem fazer isso, o Espírito Santo capacita todo crente a fim de que, segundo os dons recebidos, possa cumprir a sua parte no projeto missionário de Deus. Esse é o ensino da Bíblia. Então, seja não só pastores, mas também nós como os membros da igreja, né, como missionários chamados por Deus através do Espírito Santo na nossa vida, que Deus nos capacita, né, através do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho. Então devemos mostrar esta mensagem para as pessoas. Pergunta número 1. O que, de acordo com a afirmação de Jesus, o que, de acordo com a afirmação de Jesus, devemos ser? Então, Mateus 5, 13 e 14, você lê na sua Bíblia. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, entendeu? Então nós damos sabor à vida das pessoas quando a gente prega o Evangelho, né? Nós somos a luz do mundo para iluminar a vida das pessoas que estão nas trevas. Então precisamos, né, dar esse sabor e essa luz à vida das pessoas. Pergunta número 2. Quando é que o crente se torna luz do mundo? Então você abre a sua Bíblia em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Ou seja, nós tornamos luz quando o Espírito Santo entra em nossa vida e nós testemunhamos do amor de Deus, né? Então, seremos testemunha do Senhor Jesus Cristo ao receber o poder do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos luz quando temos o Espírito Santo. Pergunta número 3. Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Então você pode abrir sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23 e 1 Coríntios 12, 7 a 11. Vamos ler esse trecho. Lembrando que alguns textos você pode abrir na sua casa, você mesmo lê. E outros textos eu vou ler aqui para direcionar você também, porque nós devemos sempre abrir a Bíblia, né? A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, né? Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então esses são os frutos do Espírito, né? Bondade,
amor, domínio próprio, todos os frutos do Espírito. E você lê aí na sua casa 1 Coríntios 12, 7 a 11, para complementar. Então, a dádiva do Espírito Santo é os frutos e os dons espirituais. Então, através desses frutos, né, do amor, da mansidão, do domínio próprio e dos dons, né, temos variedades de dons. Os discípulos receberam os dons de língua das nações que eles precisavam pregar para aquelas pessoas que estavam reunidas em Jerusalém. Temos os dons de profecia, dons de sabedoria, né? Tem dons de cura. Então, os dons que o Espírito Santo dá para nós podermos pregar o Evangelho, né? Pergunta número 4. Quais são os dons de capacitação da igreja e qual o seu objetivo? Então você pode ler aí em Efésios 4, do 11 ao 15, já falei alguns aqui para você, mas leia aí a sua Bíblia, abre ela aí, ó, Efésios 4, do 11 até o 15. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses são os dons, né? O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo. Então, Deus designou apóstolos, profetas, né, evangelistas, pastores e mestres para direcionar aí no objetivo da edificação, né, do corpo de Cristo, que é a igreja. Pergunta número 5. Assinale o dom que Deus considera mais importante de acordo com 1 Coríntios 13, do 1 ao 3 e 13. Vamos lá, ler esse texto, é muito importante esse texto aqui, viu? Para você entender um dos principais dons que Deus nos dá. 1 Coríntios 13, do 1 até o 3. No versículo 13. O amor é o dom supremo. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o sino que retina. Então, se eu não tiver amor, não adianta, né? Mesmo que eu falar a língua dos anjos e não tiver amor, não vai adiantar. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, e se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Viu? Então não adianta, se não tiver amor, nada aproveitará. Agora, pois, permanecem fé, esperança, o amor. Estes três, porém, o maior desses é o amor. Então, ou seja, temos que ter amor, que é o principal. Depois, fé. Depois, esperança. E Deus vai fazendo uma obra na nossa vida, amém? Então, o dom mais importante é o dom do amor, né? Ó, todo crente que é batizado torna-se ministro de Deus. Então, nós somos direcionados por Deus para uma missão. Sacerdócio é universal. Todos os membros da igreja são sacerdotes. Então, precisamos direcionar outras pessoas, né? Deus nos concede dons para desenvolver o nosso ministério. Então, através dos dons, conseguimos aí realizar o nosso ministério. A receita do amadurecimento espiritual é a seguinte: estudar a Bíblia, orar, testemunhar diariamente. Então devemos estudar a Bíblia, que nós estamos fazendo, orar também estamos fazendo, e testemunhar do amor de Deus temos que fazer. Entendeu? Pergunta número 6. O que Deus espera de mim quando descobrir os meus dons? Então, 1 Timóteo 4, 14. 1 Timóteo, vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 4, 14, muito importante também, no livro de Timóteo. 1 Timóteo 4, 14. Tito Timóteo. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Então não podemos negligenciar o dom que está sobre nós, que foi imposto pela mão dos presbítero. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Então, quando temos um dom, temos o dom de pregar, de evangelizar, de ministério, não devemos
negligenciar, temos que praticar esse dom que Deus colocou na nossa direção e na nossa vida. E a pergunta número 7, o que a Bíblia diz que somos após o batismo? 1 Pedro 2,9 fala que tornamos ministros ou sacerdotes de Deus. Então vamos ver, 1 Pedro também, importante ler esse texto. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 vem assim falando, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que bênção, né, irmãos? Que bênção essa mensagem, né? Que Deus aqui fala que nós somos eleitos, sacerdotes, né? Nação santa, propriedade exclusiva de Deus, né? Para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então essa é a mensagem para nós proclamarmos as virtudes de Deus, né? E a última pergunta, número 8. Qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Mateus 28, 19 e 20 é muito conhecido esse texto. Fala, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Deus sempre está conosco, né? Então, ou seja, nós temos que fazer discípulos, ensinar as pessoas, para ela ensinar outras depois, né? Sendo batizado pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Deus tem nos ensinado, amém? Então essa é a bênção de estudo de hoje, irmãos, ó. Para crescer espiritualmente, todo crente deve estudar diariamente a Bíblia, orar e trabalhar, levar as pessoas a Cristo. Seja pela oração intercessora, testemunho pessoal, pelo o ensino da Bíblia. Nós estamos fazendo, estudando a Bíblia. Tal experiência não é mera opção, é a condição para recebermos o batismo do Espírito Santo. É essencial a nossa caminhada rumo ao céu. Ou fazemos essas coisas ou morreremos espiritualmente. Ou seja, precisamos pregar o evangelho, senão nós iremos morrer espiritualmente. É isso que nós estamos fazendo, pregando a palavra para você, né? E uma vez eu fui ensinado e também devo passar ensino para outras pessoas que ainda não sabem. E você passa para outra pessoa que ainda não sabe. Então se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam ser aí abençoadas, né? Recapitulação: Jesus afirmou que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Torno-me luz do mundo quando tenho comunhão diária com Deus e o poder do Espírito Santo em minha vida. Todos os que aceitam a Cristo recebem dons e ministérios. Há na igreja vários dons de capacitação. O dom mais importante para Deus é o dom do amor. Quando eu descubro meus dons, Deus espera de mim fidelidade no uso deles. Após o batismo, nos tornamos ministros de Deus, né? O batismo é a ordenação do crente ao ministério. Jesus nos confiou a missão de pregar o evangelho. Amém? Quer pregar o evangelho também, irmãos? Vamos pregar o evangelho. Precisamos pregar o evangelho, porque breve o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória, no qual enviar os anjos para reunir os escolhidos nos 4 cantos da terra. Então, devemos estar preparados. Se prepare, irmãos. Compromisso de fé. Quero ser um membro ativo na igreja? Amém. Eu quero. E você? Temos que ser, né? Quero usar os meus dons para glorificar a Deus? Sim. E você? Aceita a missão de Jesus e está disposto a pregar o evangelho? Eu aceito. E você? Então devemos, irmãos, através deste estudo, aceitarmos a missão que Deus nos deu à nossa vida. Amém? Então espero que vocês tenham acompanhado toda essa série de estudos, de 27 estudos da Bíblia para o seu fortalecimento espiritual, para o meu fortalecimento espiritual. E vamos fazer uma oração do Pai Nosso para encerrarmos este estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus, né? Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo e ficamos todos com Deus. Amém?